Bom dia. Nesse vídeo eu vou explicar o que você precisa saber se usa ou vai utilizar a medicação biperideno e fiquem até o final do vídeo porque a última questão é particularmente muito importante, né, que envolve o processo de decisão de você modificar a medicação que está causando os efeitos colaterais que o biperideno vai tratar ou acrescentar o biperideno, qual que é a vantagem e desvantagem de cada estratégia. Então, em primeiro lugar, biperideno é o nome do composto utilizado na venda de genéricos e manipulados. O nome da medicação de referência original é Aquineton e ele também possui um similar chamado Cinetol. Existe também o Aquineton de liberação prolongada, além do de liberação imediata. Existe o biperideno injetável, mas esse somente é utilizado em ambiente hospitalar, né, por via intramuscular. A vantagem do Aquineton de liberação prolongada é que ele permite que a pessoa utilize a medicação uma vez ao dia, ao invés de dividir em duas ou até três tomadas. Indicação dessa medicação pela bula seria para síndrome parkinsoniana induzida por medicações. E aqui a gente está falando principalmente de antipsicóticos como o haloperidol. A síndrome parkinsoniana, a pessoa apresenta sintomas semelhantes à doença de Parkinson, mas que são efeitos colaterais de um remédio, e não a doença de Parkinson em si. Então a pessoa apresenta tremor, a movimentação dela fica lentificada, a pessoa sente o corpo rígido, a expressão facial pode ficar muito reduzida, o andar da pessoa pode ficar mais robótico, sem balançar dos braços. Além de ser muito desconfortável, muito desagradável, é muito ruim porque as pessoas que estão de fora veem que a pessoa está em uso de medicação, ela está esquisita, tem alguma coisa errada com ela, então é um efeito colateral que não pode deixar quieto, precisa ser manejado. Agora, outras indicações que não constam na bula seriam para distonia aguda, que também é um efeito colateral que pode acontecer com alguns antipsicóticos, né? A distonia aguda é uma contração muscular involuntária e dolorosa. Mais parecido para explicar seria cãibra, mas é diferente de cãibra. E também pode ela ser usada para tratar a cialorreia, né? O excesso de saliva induzido pela clozapina. Clozapina também é um antipsicótico muito utilizado para o tratamento da esquizofrenia refratária, que não respondeu ao tratamento com outros remédios. E o efeito colateral da clozapina é aumentar a salivação. Alguns pacientes chegam a ficar babando e ele dando uma opção para poder secar a boca. Ele possui ainda outras indicações menos usuais, além dessas que eu expliquei. E uma que é um tanto controversa na literatura, tem um local que vai falar que não é utilizado para isso, local que vai falar que sim, mas seria para a catisia, que também é um efeito colateral de antipsicótico, né? A catisia é uma sensação, é uma inquietação muito desagradável que melhora com movimentação e piora com repouso. Mas assim, tem uma revisão sistemática com meta-análise grande, recente, que colocou que o biperideno é efetivo no tratamento da catisia, mas aqui as dosagens utilizadas do biperideno são maiores do que as que se utiliza para as outras condições, né? Então, possivelmente por isso que a gente às vezes não vê tanta resposta do biperideno para catisia em dosagens mais baixas. O tempo que a medicação demora para agir vai depender se ele for utilizado por via oral ou via injetável. No caso de via oral, 90 minutos começa a ação. Claro, assim, que não vai ser você tomou, daqui 1 hora e meia, pronto, não tem mais parkinsonismo. Ele vai ter uma ação cumulativa ao longo dos dias. Mas é esperado, assim, uma ação relativamente rápida. Isso se deve ao mecanismo de ação, né? Porque o que acontece é que a maioria dos antipsicóticos ela reduz muito a ação da dopamina e acontece então um desbalanço entre a ação da dopamina e um outro neurotransmissor chamado acetilcolina. E o que o biperideno faz é diminuir a ação da acetilcolina, trazendo um equilíbrio entre dopamina e acetilcolina de volta. Por isso a ação rápida. Mas então assim, não vai esperar assim que no primeiro dia já vai estar livre de sintomas, mas já é esperado assim que você já tenha um alívio a partir do primeiro dia. E no caso, quando o biperideno é utilizado de forma injetável, geralmente para o tratamento de distonia aguda, né, que é a contração muscular dolorosa e voluntária, é muito desconfortável, é muito ruim para o paciente, a ação é ainda mais rápida de até 30 minutos. E aqui sim é uma coisa assim que parece que tira com a mão, né? Você prescreve o biperideno injetável e pouco tempo depois a pessoa está livre da distonia. A forma como ele deve ser utilizado, obviamente, é do jeito que o teu médico te indicou, né? Mas colocando aqui um parâmetro para a gente ter uma ideia de como que ele é utilizado,
A dosagem usual varia de 2 até 16 miligramas ao dia, normalmente dividida em 2 tomadas, no caso do piperideno, o Aquineton de liberação imediata, ou uma vez ao dia, no caso do Aquineton de liberação prolongada. O horário aí vai depender se é dividido em 2 tomadas, às vezes se divide até em 3 tomadas ao dia, então ficaria de 8 a 8 horas. Ele pode ser utilizado tanto com como sem alimentos. Os efeitos colaterais mais comuns, que acontecem em mais de 10% dos pacientes, a bula não cita nenhum, o que eu acho muito suspeito, né? Então, assim, eu vou colocar efeitos colaterais que são muito relatados na literatura e que a gente vê na prática clínica, que são os famosos efeitos colinérgicos, né? Você está inibindo a ação da acetilcolina, né? Então, os efeitos colaterais anticolinérgicos que são os que acontecem, né? Que é a boca seca, constipação, visão borrada. E ele também pode provocar um déficit cognitivo, pode piorar a capacidade de raciocínio, atenção, memória. A acetilcolina, ela é um neurotransmissor muito ligado à nossa capacidade cognitiva. Os 3 medicações utilizadas no tratamento da doença de Alzheimer, elas aumentam a ação da acetilcolina. Então, um remédio que atrapalha a ação da acetilcolina vai atrapalhar também as funções cognitivas. É por isso que esse remédio é um tanto assim, evitado para paciente idoso ou pacientes que já possuem quadros demenciais. Sobre medos comuns, né, se o remédio engorda, vicia, se ele deixa dopado. Então, ele não engorda, ele não vicia, ele é um remédio de tarja vermelha, né, só é comprado com prescrição médica, você não pode chegar na farmácia e comprar ele sem prescrição, e ele também não deixa dopado. Os efeitos colaterais dele são mais daqueles do trato gastrointestinal e visão turva que nem eu expliquei antes. A questão se pode ou não beber junto com o remédio, se a pessoa está tomando piperideno, muito provavelmente ela está usando antipsicótico e ela tem uma condição subjacente que pode ser grave. É muito comum que a pessoa tenha contraindicação de beber independente do piperideno. A bula coloca que se beber e misturar com outros remédios ou com álcool, não dirigir. Sites de interações medicamentosas falam que geralmente deve ser evitado. Tem alguma interação perigosa entre o piperideno e o álcool? Não, mas é bem provável que a pessoa que esteja tomando piperideno não possa beber por uma série de outras questões fora a medicação. A grande questão, né, que quer dizer, a pessoa começou a utilizar algum antipsicótico, vamos falar um haloperidol, uma risperidona, está apresentando parkinsonismo, por exemplo, e aí a gente tem que optar, né? Reduzir a dosagem, se for possível, substituir a medicação ou acrescentar uma medicação que tire aqueles efeitos colaterais. E o piperideno é uma dessas opções. Então, uma vantagem que existe é relacionada a preço e acesso. Piperideno é uma medicação barata e ela é disponibilizada no SUS e ela pode permitir a manutenção de uma medicação efetiva. O paciente respondeu muito bem, deu muito certo com aquele remédio, mas impregnou, mais teve distonia ou mais teve acatisia. Então, uma opção é você acrescentar o piperideno que vai permitir que a pessoa continue com aquele remédio que funcionou muito bem. Ao passo de que substituir a medicação corre o risco da pessoa não responder tão bem com o remédio novo e corre o risco de ter outros efeitos colaterais com a medicação nova. Por outro lado, uma desvantagem que existe em relação a utilizar o piperideno é que, até onde a gente sabe, ele não reduz o risco de um efeito colateral que ocorre normalmente de forma tardia, muito tardia, né, com anos de uso. É possível acontecer cinesia em curto prazo? É possível, mas isso não é comum. Isso é raro. O comum é que aconteça a muito longo prazo. E o piperideno não vai reduzir o risco de desenvolver cinesia tardia. Cinesia, gente, é uma movimentação involuntária, mas ela não é dolorosa e ela pega principalmente musculaturas da face. Então, o paciente pode ficar tremendo o lábio, tremendo partes da face. Geralmente a própria pessoa não percebe muito isso, quem está de fora percebe, e ele tende a se agravar com a continuidade do uso da medicação, né? E aí, quando ele se agrava, aí já pode se tornar uma coisa muito desconfortável, que traz muita perda de qualidade de vida, porque ele sai da face e pode começar a pegar pescoço, pode pegar outras partes do corpo. E além disso, você está acrescentando uma segunda medicação, o que pode reduzir a adesão ao tratamento. Existe um desconforto que as pessoas normalmente têm, né, de ter que tomar muito remédio, e você vai somar os efeitos colaterais do próprio piperideno à prescrição.
Então, são todas questões a serem consideradas sobre manter o remédio e acrescentar o biperideno ou substituir a medicação. Na prática, uma coisa muito triste que acontece é a questão de falta de acesso financeiro a medicações com menor risco de provocar sintomas extrapiramidais, né, de provocar impregnação. Então, muitas vezes a pessoa vai ficar no Aldol com biperideno, por exemplo, clorpromazina com biperideno, pela questão de preço mesmo, de acesso, porque ela não tem condições de comprar uma quetiapina, uma olanzapina, um aripiprazol. É possível conseguir eles pelo SUS através de processo de alto custo, mas para determinados diagnósticos, né? Então, se a pessoa não tiver esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo ou transtorno bipolar, ela não vai ter acesso nem mesmo via processo de alto custo. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, se inscrevam no canal, deixem comentários, deixem like. Um grande abraço e até a próxima.